presenteou com uma revelação de 3 fases distintas de julgamentos enviados por Deus. Ao longo de todo o período da tribulação, essas fases separadas persistem, escalando em intensidade à medida que a linha do tempo avança. Embora a complexidade de alguns dos eventos da tribulação possa trazer certa ambiguidade, é ainda possível captar uma visão geral do que está por vir. Vamos mergulhar profundamente e compreender o que exatamente as pessoas enfrentarão durante esse período desafiador. João, o autor do Apocalipse, recebeu uma revelação de Jesus Cristo que o guiou na escrita deste livro profético. Utilizando essa revelação, podemos vislumbrar o futuro do mundo, especialmente no que diz respeito à Igreja. Nos primeiros capítulos de 1 a 3, encontramos menções à Igreja, culminando no arrebatamento, provavelmente ocorrendo em Apocalipse 4. Os julgamentos que se desenrolam após o arrebatamento compõem a maior parte do livro. Em Apocalipse 5, há menção de um pergaminho selado, o qual somente Jesus Cristo tem autoridade para abrir. Este pergaminho, descrito como tendo escritos em ambos os lados, é de grande importância, sugerindo uma carga significativa de eventos por vir. Dentro do pergaminho estão contidos 7 selos que devem ser abertos para revelar todo o seu conteúdo. O primeiro selo, representado por um cavalo branco, introduz o que é conhecido como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um cavaleiro munido de um arco parte para conquistar, coroado na cabeça. Muitos acreditam que este seja o Anticristo, e tal interpretação é plausível. Este cavaleiro, do primeiro selo, parece imitar diretamente o retorno glorioso de Jesus, como mencionado em Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O Anticristo, conforme profetizado, buscará se posicionar como o próprio Cristo, fazendo tudo ao seu alcance para se assemelhar ao nosso Salvador. O diabo é um mero impostor, invejoso de Deus. No segundo selo, um cavalo vermelho surge, seu cavaleiro desejando retirar a paz da terra. Uma grande espada é concedida a este cavaleiro, simbolizando a guerra. Este evento é semelhante ao que Jesus profetizou em Mateus 24, versículos 6 e 7, alertando sobre guerras e rumores de guerras, e encorajando a não se preocupar, pois esses eventos são precursores do fim. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. No terceiro selo, um cavalo preto entra em cena, seu cavaleiro segurando uma balança. Isso representa uma grave escassez de alimentos, resultando em preços exorbitantes. As pessoas gastarão uma fortuna apenas para garantir sua sobrevivência diária, refletindo uma realidade que não é difícil de imaginar, dada a crescente dificuldade em custear alimentos básicos, até mesmo nos dias atuais. O custo de vida está aumentando constantemente, enquanto o tamanho das porções de comida que se pode adquirir está diminuindo. Imagine o desespero das pessoas famintas durante esse período de escassez. Pense em um salário inteiro sendo destinado a uma única refeição, ou em um único pão sendo esticado para durar uma semana inteira. Sem dúvida, as pessoas estarão exaustas e miseráveis nesse momento, não apenas por causa da guerra, mas também devido à fome. No quarto selo, um cavalo pálido emerge, sua cor traduzida como pálida, evocando imagens de doença e morte iminente. Este cavaleiro é nomeado como Morte, seguido de Hades, indicando a grande mortalidade que ocorrerá nesse período. A morte será onipresente, tendo autoridade para ceifar 25% da população mundial, seja por fome, armas, pestilência ou ataques de feras selvagens. Essa será uma cena verdadeiramente terrível, além da capacidade de qualquer romance ou filme em retratar com precisão.
O quinto selo nos apresenta uma cena preocupante. Os santos que foram martirizados por sua fé em Cristo são vistos no céu, vestidos com túnicas brancas e instruídos a descansar. Eles também clamam a Deus por justiça em relação às suas mortes. A presença dessas pessoas sugere que muitos serão salvos durante o período da tribulação. Muitos indivíduos provavelmente se arrependerão e colocarão sua confiança em Deus por várias razões, como discutiremos em breve. Um fator importante a considerar é o impacto da morte e do caos circundante, que levará muitos a buscar a salvação. No sexto selo, testemunhamos um grande terremoto e trevas, conforme relatado pelo apóstolo João em Apocalipse capítulo 6, versículos de 12 a 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Um terrível terremoto faz com que a terra se rache e as montanhas e ilhas se movam de seus lugares. Uma cena assustadora que sem dúvida causa pavor. No entanto, o medo se intensifica quando as pessoas olham para cima e veem o céu aparentemente desaparecer, o sol sendo escurecido e a lua assumindo uma tonalidade de sangue. Muitos desses julgamentos apocalípticos ecoam as pragas descritas em Êxodo, como a escuridão que pode ser sentida, semelhante àquela encontrada na história bíblica. As pessoas sob o sexto selo estão imersas em um medo avassalador, buscando abrigo nas rochas e clamando por proteção contra os olhos de Jesus Cristo. Entre o sexto e o sétimo selo, nos deparamos com dois eventos significativos descritos em Apocalipse 7. No primeiro evento significativo entre o sexto e o sétimo selo, testemunhamos a selagem de 144 mil homens dos filhos de Israel. Estes são descritos como nascidos de novo e servos de Deus. Acredita-se que esses 144 mil homens sejam designados para pregar o Evangelho e servir como testemunhas para aqueles que ainda estão vivos na terra. Esse evento é imediatamente seguido pela visão de uma grande multidão chegando ao céu. No segundo evento significativo, conforme descrito em Apocalipse 7, versículos 9 e 10, João testemunha uma grande multidão que ninguém poderia contar, representando pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estão de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e segurando ramos de palmeira em suas mãos. Com uma voz alta, eles clamam: A salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Este é um momento poderoso de reconhecimento e louvor à divindade. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. O número impressionante e incontável de pessoas que chegam ao céu neste momento é um testemunho poderoso do alcance da salvação. Embora muitos pereçam durante os 7 anos da tribulação, as Escrituras também nos asseguram que muitos serão salvos. Vários fatores contribuem para isso. Um deles é, claro, a presença dos 144 mil filhos de Israel, designados como testemunhas e mensageiros do Evangelho.
Outro fator é a intensa devastação ao redor, que humilha as pessoas a um ponto de arrependimento. Além disso, acredito que a disponibilidade da palavra de Deus, mesmo que em fragmentos, e as lembranças dos cristãos e suas influências nas vidas das pessoas desempenharão um papel crucial. Apesar do poder do anticristo e de seus esforços para eliminar os verdadeiros cristãos, acredito que a palavra de Deus estará acessível de alguma forma, oferecendo não apenas esperança, mas também a boa notícia da redenção por meio de Jesus Cristo e o fim do sofrimento. É possível que livros, artigos, cartas, poesias e outras obras de arte que glorificam a Deus tenham sido deixados para trás após o arrebatamento, e isso certamente terá um impacto significativo na salvação de muitas pessoas, mesmo após esse evento transformador. Um último fator crucial é a presença das duas testemunhas, conforme descritas em Apocalipse 11. Elas certamente desempenharão um papel significativo em atrair pessoas para Cristo durante a tribulação. No entanto, são martirizadas no mesmo capítulo, inicialmente causando celebração entre os que ainda estão vivos. No entanto, essa alegria é interrompida quando as testemunhas são ressuscitadas pelo sétimo selo de Deus. Este sétimo selo é revelado em um momento de silêncio no céu, que dura meia hora. Esse silêncio pode parecer trivial, mas é o calmo antes da tempestade, marcando o início da segunda fase do julgamento de Deus. É um momento de lembrança diante de Deus das orações de seus santos amados. Ele se recorda de cada lágrima derramada, de cada oração proferida por todos os santos que já caminharam sobre a terra. Cada dor, cada luta, cada memória dolorosa é lembrada por Deus, que promete fazer justiça um dia. Este é o foco de Deus durante a tribulação, mesmo quando relâmpagos, trovões e mais terremotos sacodem a terra, iniciando a próxima fase dos julgamentos divinos, agora com a introdução das trombetas. Agora, avançando para os julgamentos das trombetas. Trombeta número 1. Nada é pior do que granizo, a não ser granizo misturado com fogo e sangue, o que é exatamente o que ocorre com a primeira trombeta. Este terrível evento resulta na queima de 1/3 da terra. Trombeta número 2, descrito em Apocalipse 8, versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. O segundo anjo toca sua trombeta, e algo semelhante a uma grande montanha em chamas é lançado ao mar, transformando 1/3 do mar em sangue. Embora não possamos ter certeza, muitos acreditam que isso possa ser um vulcão arrancado da terra e lançado ao mar. Essa ação sobrenatural não apenas colore o oceano de vermelho, mas o transforma literalmente em sangue, resultando na morte de 1/3 das criaturas marinhas e na destruição de 1/3 dos navios no mar. A trombeta número 3 traz um evento catastrófico. Uma grande estrela em chamas, possivelmente um asteroide, cai do céu e colide com a Terra, atingindo 1/3 dos rios e das fontes de água. Esta estrela é chamada de absinto, e muitas pessoas morrem ao beber a água contaminada por ela, tornando-a amarga. A trombeta número 4 ecoa o sexto selo, trazendo uma escuridão ainda mais intensa do que antes. 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas é atingido, reduzindo a luz emitida por eles em 33%. Este evento resulta em dias e noites significativamente mais escuros do que antes. Ao longo da tribulação, tanto literal quanto metaforicamente, as coisas continuam a se tornar cada vez mais sombrias. A trombeta número 5 desencadeia um evento terrível.
Uma estrela cai do céu, acreditada por muitos como sendo um demônio, ou até mesmo Satanás em pessoa. Ele recebe uma chave para o abismo, abrindo literalmente um portal para o inferno. Da abertura do abismo surge uma fumaça como a de uma grande fornalha, seguida por gafanhotos. Esses gafanhotos não são como os vistos no livro do Êxodo. Eles são muito piores. Começam a atormentar todas as plantas e qualquer pessoa que não tenha o selo de Deus, como os 144 mil que vimos anteriormente. Esses gafanhotos trazem tormento por 5 meses, causando uma dor terrível, comparada a ser picado por escorpiões. Embora não possam matar, eles infligem uma tortura insuportável. A Bíblia nos adverte que durante esses dias as pessoas desejarão morrer, mas não conseguirão encontrar alívio na morte. Isso prenuncia o tormento eterno do inferno, um estado de sofrimento consciente e interminável, do qual não há escape. Este é um aviso para todos que não estão salvos. Você não precisa enfrentar essa realidade. Você pode escapar desse destino se clamar a Cristo para salvá-lo. Como cristãos, temos o dever de advertir os outros para que possam escapar não apenas da tribulação, mas também de uma eternidade de tormento e separação do amor de Deus que o inferno representa. Na sexta trombeta, os 4 anjos presos no rio Eufrates são liberados. Estes são demônios preparados por Deus para este momento específico. Eles lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros, cujos cavalos têm o poder de lançar fogo, enxofre e fumaça de suas bocas. Como resultado, 1/3 da população é morta e a contagem de pessoas restantes na Terra continua a diminuir. Após esses 3 eventos horríveis, resta uma pergunta: como as pessoas na Terra reagirão? O livro de Apocalipse 9, versículos 20 e 21, nos diz que aqueles que sobreviveram às pragas não se arrependeram de suas más ações. Eles continuaram adorando demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que são incapazes de ver, ouvir ou andar. Eles não se arrependeram de seus assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual ou roubos. Mesmo diante da morte e do sofrimento, muitas pessoas escolherão rejeitar Deus e abraçar a própria maldade que está trazendo esses julgamentos. É uma triste demonstração da força do pecado na natureza humana, que cria uma barreira entre nós e Deus. Com a trombeta número 7, o templo de Deus no céu se abre com flashes de granizo, relâmpagos e um terremoto, preparando o cenário para a introdução da última fase do julgamento de Deus, as 7 taças de sua ira. Na primeira taça, quando é derramada, cada pessoa que porta a marca da besta é afligida com feridas dolorosas e malignas. Na segunda taça, derramada sobre o mar, este se transforma em sangue, resultando na morte de toda a vida marinha. A terceira taça é derramada nos rios e nascentes, fazendo com que até a última gota de água doce se torne sangue. Neste momento crucial, o anjo responsável por derramar esta taça faz uma declaração significativa. Ele invoca o nome de Deus em meio à execução desses julgamentos, proclamando que ele é santo e justo. O anjo indica que esses julgamentos são uma resposta justa às ações daqueles que derramaram o sangue dos santos e profetas. É uma manifestação da justiça divina, pois eles colheram o que semearam. Embora Deus seja abundantemente amoroso e misericordioso, ele também é justo e justo. Para restaurar a ordem e trazer todas as coisas de volta à sua bondade, o pecado deve ser enfrentado e punido de uma vez por todas. Estes eventos representam a intervenção divina para corrigir o mal e estabelecer a justiça. Na quarta taça, ocorre algo surpreendente. Ela é derramada sobre o sol. Isso provoca uma intensificação extrema do calor solar, causando queimaduras terríveis nas pessoas. Essa calamidade leva as pessoas a blasfemarem ainda mais o nome de Deus, sem demonstrar qualquer sinal de arrependimento.
Na quinta taça, esta é derramada sobre o trono da besta. Não há tempo para explicar detalhes, mas é importante entender que, neste ponto, a besta está sendo adorada no lugar de Deus. Como consequência, todo o reino é mergulhado na escuridão. As pessoas estão aflitas a ponto de roerem seus dentes devido à dor que já estão enfrentando. A escuridão intensa pode piorar ainda mais a situação. Há uma possibilidade de que, em vez do calor abrasador do sol, o ambiente se torne excessivamente frio, acrescentando uma nova dimensão de sofrimento àqueles que já estão aflitos com queimaduras e feridas. Na sexta taça, o rio Eufrates seca e os demônios começam a se reunir, preparando-se para uma batalha contra o Senhor na sua vinda. Mas é na sétima e última taça que a catástrofe atinge seu ápice. Ela é derramada no ar com um estrondo ensurdecedor, desencadeando o pior terremoto que a humanidade já testemunhou. Neste momento, Jerusalém é dividida em 3 partes, e as cidades das nações são arrasadas, ilhas desaparecem e montanhas são niveladas. A destruição é total, mas mesmo diante desse caos, aqueles que permanecem ainda blasfemam contra Deus. Granizos do tamanho de 100 libras começam a cair sobre eles. Após todos esses julgamentos, Jesus retorna para estabelecer a ordem. Ele reina junto com os santos em um reinado milenar, demonstrando verdadeira justiça e liderança. Satanás é finalmente derrotado e preso para sempre. Os santos vivem eternamente com Cristo no novo céu e nova terra, desfrutando da paz e da harmonia que só podem ser encontradas na presença do Senhor. Em um lugar onde o pecado não tem mais lugar, onde a tristeza é desconhecida e a dor é uma memória distante, existe uma promessa de redenção para todos. Se você ainda não foi salvo, hoje é o dia de mudar isso. Reconheça seus pecados diante de Cristo e peça a Ele que o salve. Se já foi salvo, usemos todas essas revelações como motivação para alcançar aqueles que ainda estão perdidos. Todas essas visões apocalípticas estão diante de nós, à espera de se desdobrar a qualquer momento. Não podemos nos dar ao luxo de deixar esses avisos sem efeito em nossos corações. Devemos ser impelidos a alcançar as pessoas ao nosso redor, compartilhando a esperança e a salvação que encontramos em Cristo. O tempo é agora.